Nós estamos entrando no mês de julho, e no mês de julho nós temos a intenção de explorar esse tema, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Queremos nos aprofundar um pouco mais nessa temática do Espírito Santo, porque muitas vezes entre nós não falamos tanto, não somos muito esclarecidos acerca disto, não é? Então João 14, de 15 a 26 diz assim, eu vou ler na versão da NVI, tá bom? Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Os irmãos podem se assentar. Sabe que esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um discurso grande de Jesus, que parece ter um caráter preparatório, né? Um discurso um pouco antes da morte dele. Faz parte das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, e vai desde o capítulo 13, naquele cenário da ceia, do lava-pés, até o capítulo 16 do Evangelho segundo João. Jesus ia partir, mas ele queria que seus discípulos se mantivessem firmes. Jesus, sabendo que iria partir, queria que seus discípulos mantivessem uma relação saudável com Deus, no mesmo nível da relação que esses discípulos já tinham com ele, com Jesus, estando aqui na terra encarnado. E por isso, ele diz a esses discípulos algumas verdades que poderiam ajudá-los nessa caminhada de fé. E isso, com certeza, se a gente entender, vai nos ajudar também. Basicamente, Jesus faz 4 compromissos com os seus ouvintes, ali, daquele momento. Ele se compromete a rogar ao Pai um outro consolador, um outro conselheiro, como nós lemos na NVI, né? O versículo 16 aponta para isso. Um outro compromisso que Jesus faz com os seus discípulos é voltar outra vez e não deixar os seus discípulos órfãos. O versículo 18 fala isso. Outro compromisso que ele faz é de amar e se manifestar a seus discípulos. Tanto o verso 21 quanto o verso 19 também falam sobre isso. Ele se compromete a amar e sempre se manifestar a eles. E ainda o versículo 23, ele faz um outro compromisso de fazer morada em seus discípulos. Então, tudo que Jesus está conversando nesses versos todos com aqueles homens, aponta para a importância da presença dele. Essa era a questão. E aí nós vamos ter que fazer um exercício aqui, para a gente tentar entender isso. Porque para nós hoje, quando a gente fala de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, nós estamos falando de coisas tremendamente abstratas. Não são coisas concretas, concorda comigo? Né? Fala Deus. É abstrato, não é nada concreto. Não é nada que eu posso pegar de fato.
exercitamos confiança, fé, crença, mas nós não vemos. E isto é totalmente diferente do que aqueles homens experimentavam. Porque para eles, quando falava de precisar de um conselho, uma orientação, uma proteção, era palpável. Havia um homem chamado Jesus de Nazaré. E eles estavam depositando a confiança, a fé naquele homem, viviam atrás dele. Tangível, podia tocá-lo, sentir o cheiro dele, abraçá-lo. Qualquer carência, era possível recorrer a ele. Isso é totalmente diferente para nós. Então, quando Jesus está anunciando para esses homens, olha, eu vou embora, estou indo embora. Ele faz questão de fazer promessas que assegurem a esses homens a presença dele, ainda que não concreta, ainda que não materializada. Mas eles tinham que acreditar que dali por diante, a experiência que eles estavam tendo com Jesus de Nazaré, deveria ter agora uma experiência com Deus, o Pai, com o Espírito Santo, o Consolador, mas de uma maneira saudável, de uma maneira que pudesse ajudá-los a viver aquilo com intensidade. E isto é difícil para nós, porque o que eu quero ensinar para você nesta noite é essa frase aqui. O Espírito Santo é a garantia da presença contínua de Jesus com seus discípulos, comigo e com você também. E aqui reside o diferencial da fé genuinamente cristã. Isto é, nas palavras de Paulo, lá em Colossenses, é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 26 e 27, ele diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Alguns livros de teologia vai chamar isso de união mística, embora união mística é usado também para falar da união do Deus, né, que vem e se une misticamente com o ser humano na pessoa de Jesus. Mas também união mística é usada a expressão para se referir à união de Cristo com a sua igreja, que nós não conseguimos explicar. Cristo em nós, a esperança da glória. Dia de ceia é assim, né? Ceia a gente fica tentando explicar que Cristo não está no pão, mas Cristo é o pão, mas não está no pão. A gente fica tentando explicar esse negócio, porque a gente não entende muito bem, não é? Isso é chamado de união mística. Cristo está com a igreja. João Calvino, na sua obra, que é maravilhosa, vale a pena ter e ler, chamadas Institutas de Calvino, ele diz assim: portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, falando sobre Jesus, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Cristo habita em nós. Este é o grande diferencial. Então, o desafio para mim e para você é a gente trocar a mecânica da religião que nós temos, que é mais fácil para nós, pela dinâmica da relação com Deus. E aí, mais uma vez, eu tenho que me referir lá ao Éden, porque lá no Éden, esse era o grande desafio. Quando Deus criou o Adão e a Eva, diz o texto lá, que Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão e com a Eva. E o que Deus queria com Adão e com a Eva era relacionamento, relação, conversa, diálogo, contato. Aí vem a serpente e oferece para Eva primeiro, não é? Depois a Eva vai oferecer para Adão, oferece o quê? Conhecimento. Não é isso? Não é isso que diz o texto lá? No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão conhecer tudo. Como Deus vocês vão ser. O que o homem fez? Trocou relacionamento por conhecimento. Esse é o desafio até hoje.
toda vez que eu e você buscamos conhecimento, mas um conhecimento vazio, conhecimento que não leva a um relacionamento com Deus, não tem sentido. Vai nos afastar muito mais de Deus do que nos aproximar dele. Isso é um perigo, não é? Um perigo muito grande. Então nós precisamos pensar nisso. Jesus está conversando com aqueles homens e dizendo: olha, eu vou embora, mas eu vou ficar dentro de vocês agora. Vai ser mais intenso. Porque lembra que os judeus esperavam uma promessa do Antigo Testamento. Deus virá do céu, num conceito bastante abstrato, para uma coisa mais concreta, num ser humano. O verbo se faz carne e habita entre nós, correto? Houve uma aproximação. Agora Jesus está dizendo assim, agora eu volto para essa instância mais abstrata, não tão concreta. Mas agora eu vou para dentro de vocês. Por mais abstrato que seja, é mais profundo. Porque o Deus do céu vem para a terra, pula para dentro da gente. Você entende isso, né? E é isso que ele quer explicar. Que através do Espírito Santo, ele será uma presença contínua dentro da gente. União mística. Como João Calvino disse, eu repito, para que o Filho transfira benefícios para nós, que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós, esteja dentro de nós. Mas nós não estamos muito inteirados disso, eu tenho certeza. Porque é muito mais fácil para nós a gente se ligar a coisas muito mais concretas, como a chamada religiosidade. Que é essa coisa de vir aqui. Essa mecânica que nós temos, né? Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos orar? Vamos orar. Vamos contribuir? Vamos contribuir. É tudo mecânico. Ouça orações, por exemplo. Ore com alguém aqui. E tem gente que desembesta a orar, já viu? Parece um negócio estranho. A pessoa, ela não está se vendo na presença de Deus, ela não está falando com Deus, é mecânico, ela soltou, ela desembestou. E termina em nome de Jesus, amém. É desse jeito, né? Não é uma coisa pensada, articulada, não é uma conversa, não é um contato, não é um relacionamento, é uma religiosidade extremamente mecânica, não é? Ler a Bíblia também, você vai lá e... Tem gente que tem alvo, tem meta. Quero ler 2 capítulos por dia. E se ela termina o dia e não lê 2 capítulos, ela se sente mal. Ela acha assim que ela é uma pessoa má, que ela pecou muito naquele dia. Ela vai dormir com aquela sensação de que se Jesus voltar nessa noite, eu não irei para o céu, porque eu não li 2 capítulos da Bíblia. Porque é muito mecânico. A gente faz isso, né? A gente gosta dessa mecanicidade, nós gostamos disso. Mas entenda que o convite de Deus é para a dinâmica da relação com Ele. É uma coisa dinâmica, né? Onde eu preciso aprender a viver com Deus e entender que a palavra de Deus, entender que a oração, que a igreja, são formas que eu tenho de aproximação dEle, de entendê-lo melhor. Mas não é Ele. São 2 coisas diferentes. E muitas vezes nós substituímos as coisas. Nós adoramos um livro. Nós adoramos um culto. Nós adoramos um grupo. Uma coisa que nós botamos na cabeça que é importante fazer. Mas nós não adoramos a pessoa que é a causa última dessas coisas. Que é Deus. Para quem que eu estou fazendo isso? Né? E a gente vai se apegando a algumas coisas. E vai achando isso tão importante. E às vezes você vai olhar, mas nem Deus está cobrando isso. Nem Deus está pedindo isso. Porque nós nos afastamos tanto de Deus. Estamos tão envolvidos com uma mecânica da nossa religiosidade, né? O que nós precisamos saber então sobre isso, sobre o Espírito Santo, para que possa clarear a nossa mente conforme aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Primeiro, nós precisamos entender que Ele está sempre conosco.
É isso que Jesus está ensinando. Versículo 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará, na versão da Revista Atualizada, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu, como nós lemos na NVI, pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Tanto a palavra Consolador, que geralmente as versões do Almeida usam, como a palavra Conselheiro, tanto uma quanto a outra, não nos ajudam muito a entender o papel do Espírito Santo. Não ajuda. O que é Consolador? Quando você fala Consolador, você já pensa em alguém com lencinho na mão, não é não? Não é assim? Eu estou chorando, tem alguém que vai consolar, tem o lencinho na mão. Você pensa em conselheiro, é alguém que vai te aconselhar. Só que é importante lembrar que o mesmo termo grego, para essas palavras usadas aqui para consolador ou conselheiro, é usado em 1 João 2,1. Só que lá em 1 João 2,1, geralmente quem traduz prefere traduzir como advogado. Porque diz que Jesus é o nosso advogado. Mas é a mesma palavra. Que é uma composição de duas palavras, que significa literalmente chamar ao lado. Né? É o verbo chamar e o verbo ao lado. Então, quando fala que eu vos darei um consolador, está dizendo que eu vou dar alguém que vai chamá-los ao lado. A ideia é mais jurídica. Essa ideia de alguém que vai nos defender, que vai estar ao nosso lado. Alguém que pode auxiliar, que pode encorajar, que pode exortar. Mas é alguém que vai fazer, e observe o texto, Jesus diz que vai enviar um outro consolador, um outro conselheiro, um outro advogado. Porque ele se considerava já um consolador, um conselheiro, um advogado. A ideia não é um outro diferente, mas é alguém como eu. Alguém que faça o papel que eu faço. A ideia é que Jesus queria fazer com que aqueles homens sentissem o que eles já sentiam, que é essa presença de alguém. Quando eu preciso, Ele está ali, Ele me consola, me conforta, Ele advoga por mim, Ele testemunha a meu favor. Ele diz, o Espírito Santo fará este papel. Ele continuará fazendo o que eu já venho fazendo, essa segurança que Jesus proporcionava àqueles homens. Ele diz, olha, o Espírito Santo continua fazendo isso. Lembra das palavras de Mateus 28, 20? Quando Jesus está se despedindo dos discípulos, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como? Assim, a presença do Espírito Santo. É isso. Jesus promete estar conosco sempre. Ele prometeu estar comigo, com você, sempre e para sempre. Amém? Acredita nisso? Então eu queria que você saísse daqui nessa noite pensando nisso. Quando eu falo que eu estou orando em nome de Jesus, quando eu digo que eu creio em Jesus, quando eu digo que, olha, eu sou alguém que busco a Deus, que não seja uma coisa mecânica, mas que seja algo da tua consciência de que esse Deus está com você sempre, para sempre. É alguém com quem eu posso me relacionar. E ainda que eu não veja esse Deus, talvez eu possa repetir as palavras do salmista, lá no Salmo 119, 151, tu estás perto, Senhor. Todos os teus mandamentos são verdade. Essa sensação de que Deus está perto. Ele está aqui. Por isso que eu sempre brinco, eu acho estranho quando a gente vem na igreja. Aí você pede para o irmão orar, o irmão diz assim, Senhor, eu vou entrar agora na tua presença. Onde é que você estava? Eu sempre pergunto, né? Onde é que você está? De onde você vem? Deus está conosco, Deus está em todo lugar. Esse negócio de entrar na presença de Deus é uma linguagem de entrar na sala do trono, sabe? E tem música que piora a situação. Porque tem música que fala que a gente precisa entrar no lugar secreto da adoração. É um negócio secreto, é pior ainda. Quase ninguém sabe onde é, só alguns acessam. É um negócio, deve ter código, senha, reconhecimento pela íris, alguma coisa desse tipo, né?
Mas o povo, para complicar a relação com Deus, como o povo evangélico, né? E quem ajuda muito é a música. Isso vem pela... A teologia da música vai, muitas vezes, em desencontro total com o que a Bíblia ensina. Que vai misturando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vira um negócio estranho. E vai ficando difícil, sabe? Porque eu falo, nossa, mas... achei que eu estava cantando para Deus, mas não estou. Eu tenho que entrar na sala secreta, eu tenho que chegar lá, mais profundo ainda. Meu Deus, né? Não é complicado isso? Deus é uma pessoa, e Jesus diz, olha, pelo conselheiro, pelo consolador, pelo Espírito Santo, eu vou estar sempre com vocês. Entendam isto. Ainda que você não tenha consciência disso, Ele está do mesmo jeito, né? Ele está lá com você, na hora do pecado seu, Ele está lá com você, né? Você precisa ter consciência disso. Uma segunda coisa que nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo é que Ele faz morada em nós, Ele habita em nós. Versículo 17 diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Note que desta vez o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade, não é o Consolador, mas agora vai evoluindo, Ele é o Espírito da verdade. E diz que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê esse Espírito, não conhece esse Espírito. Talvez por isso, Paulo tenha afirmado anos mais tarde aos Coríntios, quando ele diz que o homem natural, ou seja, um homem sem Deus, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se a pessoa de fato não tem Deus, não crê em Deus, não tem o Espírito Santo dentro dela, ela não entende as coisas de Deus mesmo, não é? Semana eu li em algum lugar, não lembro aonde, mas alguém disse assim, que o fato de você não entender uma coisa não significa que a coisa não exista, não é? Então, às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas não significa que elas não existam. Você pode não entender, por exemplo, o ar, né? Você está respirando agora, não está, né? Você não pode entender como é que o seu corpo faz isso, esse processo de pegar o ar, soltar o ar, pegar o ar, soltar o ar. Sem a sua permissão, né? Que você não fala, preciso respirar. Não. Você está fazendo isso naturalmente. Você não entende esse processo. Mas ele existe. Está aí. Não é? O ar está aqui. Você vê? Está vendo? Não estou vendo. Mas está aqui. Né? E nós dependemos dele. Ele sustenta a nossa vida. Por isso que eu falo assim, se você diz assim, sabe uma coisa, eu não creio nada nesse negócio de Deus, não. Muda nada. Muda nada. Deus não precisa da sua crença. Deus continua existindo do mesmo jeito, né? Deus não depende da minha crença, da sua crença. Deus não é invenção da cabeça humana. Deus é Deus. É interessante que quem disse, não creio nada em Deus, né? Mas a hora que a coisa aperta, a hora que o carro capota, o nome que sai da boca é Deus me ajuda, né? Dizem que isso é só cultura, é só tradição, né? Mas cultura forte, né? Está dentro da gente, né? Mas observa o que João está descrevendo o que Jesus disse. Jesus está dizendo que Ele habita em nós. É Cristo dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Essa é a experiência do cristão verdadeiro. E esta é a diferença da maneira de agir do Espírito Santo no Antigo Testamento do Novo Testamento. Se você já leu alguma coisa do Antigo Testamento, você deve se lembrar que aqui e ali se diz assim, que o Espírito se apossou de tal pessoa. O Espírito se retirou de tal pessoa, não é assim? Por isso que Davi, no Salmo 51, quando ele ora, porque ele tinha pecado, Davi diz assim, Senhor, não me retire o teu Santo Espírito. Não me retira. Porque essa era a maneira como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. O Espírito vinha em ocasiões, agindo sobre a pessoa. Saía da pessoa, vinha para a pessoa. Era assim que funcionava. Mas no Novo Testamento, muda a partir do evento do Pentecostes. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja. E esta é basicamente a diferença entre as chamadas igrejas pentecostais e igrejas não pentecostais, não é?
Porque uma igreja pentecostal, ela acredita que aquilo que aconteceu no Pentecostes se repete toda vez que a igreja se reúne. Cada culto tem que derramar de novo o Espírito. Igrejas não pentecostais acreditam que aquele evento é um evento histórico, único. Quando o Espírito vem e fica com a igreja. Chega fazendo barulho, aquela balbúrdia toda, mas ele vem para ficar com a igreja. E Paulo vai tecer melhor tudo isso lá em Efésios 1, 13 e 14, quando ele diz assim: depois que ouvistes, está lá o versículo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você já creu em Cristo? Se você já depositou sua fé em Cristo, já ouviu a palavra da verdade, colocou a fé em Cristo, diz Paulo que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não é selo de carta, não. Isso é selo real. A gente fica lendo o selo que está achando que é o selo de hoje, né? Que você vai lá, põe na carta, tira da carta, põe em outra carta, né? Coleciona selo. Isso aqui é o selo real. Era autoridade, era garantia, inviolável, ninguém pode violar. E aí voltamos ao que nós meditamos no domingo passado. Salvação é de graça, pela graça. Se você foi selado com o Espírito Santo, esse selo é inviolável. Haja o que houver, faça o que você fizer, ninguém tira esse selo de você. Amém? Essa é a garantia da nossa salvação. Chegar no céu, não vai ficar avaliando, sabe? Deixa eu ver o que você fez. Ah, não, você não pode entrar, não. Não. No céu, só quer ver se você tem o selo. Tem o selo? Está garantido, pode entrar. Não é? Essa experiência modifica tudo. Não é mecânica de religião. Não é quanto tempo eu frequentei a igreja. Não é se eu fui fiel ou não fui fiel nos dízimos e ofertas. Não é se de fato eu fiz o que precisaria ser feito. Mas é se eu tive uma experiência concreta com Deus e fui selado com o Espírito Santo da promessa. Se fui, garantia de entrada no céu. Mas esse Espírito em mim, que habita em mim, eu posso entristecê-lo? Posso. Paulo vai dizer isso em Efésios 4:30. Mas ele continua habitando na gente. Tem gente que está com o Espírito Santo tristinho lá dentro, né? Mas assim, está lá. Ele não sai de lá, ele está lá. Essa é a união de Cristo com a sua igreja. Habita dentro de você. Nós podemos apagar como se fosse uma chama que vai ficando bem fraquinha. Podemos. 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre isso. Mas ele continua habitando em você. Porque Jesus diz que o Espírito faria morada em nós. Habita em nós. Então saia daqui nessa noite com esta convicção. Se eu ouvi a palavra da verdade, depositei minha fé em Cristo, eu fui selado com o Espírito Santo. Eu preciso ter consciência disto. O Espírito Santo está em mim. É Cristo dentro de mim. O Deus do Antigo Testamento, que dos céus vem no Novo Testamento habitar em Cristo, se encarnar, pulou para dentro de mim. Né? E quem crê em Cristo tem dentro de si um Espírito, que é a presença de Cristo, que nos incomoda, não é? Que nos alerta, que nos direciona. Você nunca teve isso? Aquela sensação de que quase você estava ouvindo uma voz dizendo, faz isso, ou não faz isso, né? É o Espírito Santo dentro de você, alertando você, ó, faz isso, passa lá, não passa lá. Não é assim? Cuidado, olha a hora, vai para casa. Você não ouve meio que uma vozinha assim? E se não ouve, cuidado, hein? Porque pode ser que ou não tem Espírito Santo, ou a chama está tão apagada lá, que sabe, não consigo mais ouvir os sinais que o Espírito Santo está emitindo dentro de mim. Uma terceira e última verdade sobre isso. Jesus estava ensinando que Jesus, que o Espírito, aliás, como presença de Jesus dentro da gente, ele nos ensina.
Ele nos faz lembrar o que Jesus ensinou. Tem um ministério dentro da gente, né? Versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, o antes denominado Consolador, depois o Espírito da Verdade, agora é apresentado mais claramente como Espírito Santo. No entanto, depois de falar sobre a presença do Espírito ao nosso lado, da habitação do Espírito dentro da gente, agora Jesus fala do seu ministério. Por que o Espírito Santo está com a gente? Por que o Espírito está dentro da gente? Só para fazer volume? Não. Mas ele tem uma função, ele tem um ministério. E diz que é para ensinar todas as coisas. Deus, na sua graça, misericórdia, soberania, Ele mantém um professor dentro do coração dos seus filhos. Alguém que nos ensina constantemente, que nos faz perceber isso aqui é certo, isso aqui é errado, né? E diz também que é para fazer lembrar do que Jesus ensinou, para despertar, para preservar a memória. Porque cá entre nós, boa parte do que nós fazemos de errado, não é por coisas que nós não sabemos, é por coisas que nós sabemos e esquecemos, não é isso? Você esquece, você negligencia. Então o Espírito Santo tem esse papel de nos ensinar, de nos fazer lembrar essas coisas. Quando alguém crê de verdade, muitas mudanças vão ocorrer na vida da pessoa. E essas mudanças não precisam de uma instrução formal, não precisa de lavagem cerebral. Tem gente que acha que é isso, né? Nossa, a pessoa foi para aquela igreja, ou assumiu aquela religião, abraçou aquela fé, parece que fizeram uma lavagem na cabeça dela. Não é lavagem. A pessoa muda sem nenhuma instrução, sem nenhuma cobrança, dentro para fora, que o Espírito Santo trabalha na vida dela, não é isso? Em 1 João nós encontramos algumas respostas de como é que a pessoa faz isso. Capítulo 2, verso 20, 1 João, ele escreve assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Há uma unção que vem do santo, que está sobre aqueles que são filhos de Deus, que ensina, que desperta a memória. E o versículo 27, capítulo 2 de 1 João, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Não é que eu posso desprezar professores, não vou vir mais na escola bíblica, né? Não vou ouvir mais pastor nenhum, agora eu sou dono de mim mesmo, não é isso. Mas o que está dizendo é que à medida que você ouve ensinos, você consegue discernir esses ensinos. Porque há uma unção que Deus colocou dentro de você. Você percebe, isso aqui não está certo. Posso não ter muito conhecimento da Bíblia, mas algo dentro de você alerta para aquilo. Não está certo, porque é um Espírito que está dentro de você. Preste atenção nessas verdades. O Espírito Santo está sempre conosco. O Espírito habita em nós, os que realmente cremos. O Espírito Santo tem uma função, tem um ministério. Ele está conosco e em nós para nos ensinar e nos fazer lembrar o que Jesus ensinou para nós. O que a gente deve fazer diante de tudo isso? É interessante que todo esse discurso de Jesus há algo muito repetitivo. Se você observar, versículo 15, verso 21, verso 23, verso 24, ele vai falar sobre amor. Amor. Mas o versículo 21 é uma boa síntese, que é uma música, na verdade, que já fizeram, que eu tenho certeza que pelo menos a metade de nós sabe isso de cor, né? Aquele que tem, lembra de cor? Você fala comigo ou não? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. Não é isso? Conhece o versículo? Não é? Fico conhecendo agora, né?
Mas nós precisamos entender isto. Que se nós, de fato, temos o Espírito Santo em nós, nós vamos amar a Deus. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. O amor de Deus não é por confissão, não é por música, não é por oração. Nós achamos que Deus se encanta quando na oração a gente chama Deus de papaizinho, de queridinho, né? Amado Deus. A gente acha que Deus põe a mão no coração. Ai, que bonitinho. Deus se encanta quando a gente obedece. Eu sempre digo assim, nós estamos criando uma relação com Deus que Deus nunca pensou em ter com a gente. Nós confundimos muito. Nós provamos amor a Deus por obediência. Não é ficar falando, ai Deus, o Senhor sabe como eu te amo. Aí vai lá e desobedece. Ai Deus, papaizinho queridinho, olha o meu pecadinho. Deus quer obediência. O amor de Deus é demonstrado em obediência. É isso que Ele espera. É isso que o Espírito Santo quer operar na minha vida e na sua vida. Está com você, está dentro de você, está lembrando você, está ensinando você para que você obedeça. Que obedecendo, você demonstra amor a esse Deus. Amém?